O tema da aula de hoje, então, é o planejamento do status. O planejamento do status é uma das partes do planejamento linguístico, e o que nós vamos fazer, então, é falar um pouco sobre planejamento linguístico, fazer uma pequena introdução e falar um pouco sobre planejamento do status. Bom, então o que vem a ser o planejamento linguístico? Uma definição do planejamento linguístico é apresentada por Salabank em 2012. Seriam ações ou medidas concretas para implementar políticas definidas por decisões, posições e princípios sobre a língua, sua natureza e seus papéis. Então, aqui, já nessa definição, a gente começa a ver as áreas do planejamento linguístico. E a gente vai falar bastante sobre seus papéis, ou seja, os papéis que a língua tem na sociedade nessa aula. O planejamento linguístico é considerado por vários autores como fundamental em programas de revitalização. E ele normalmente é dividido em três áreas, ou três tipos de atividades de planejamento. Né? O primeiro deles, que é o que nós vamos falar hoje, é o planejamento do status. Nós também temos o planejamento do corpus, e nós vamos falar disso na semana que vem, quer dizer, nós temos duas aulas sobre planejamento do corpus especificamente, e então nós teremos três aulas, na verdade, quatro aulas, falando sobre o planejamento da aquisição. O planejamento linguístico, muitas vezes, está associado a políticas linguísticas e ações governamentais. Essa é a maneira mais genérica de se entender o planejamento linguístico. Nesse sentido, o planejamento linguístico e políticas linguísticas são muito semelhantes, né, de forma assim global ou governamental. Vale a pena lembrar que esse planejamento, essas políticas, são muitas vezes usados para aniquilar as línguas. Eles não são usados para defender línguas, né? Mas muitas vezes governos ou instituições têm políticas explícitas para impor uma língua sobre a outra. Para uma revisão, eu diria até um pouco datada de noções do planejamento linguístico, eu recomendo que vocês vejam esse livro, tá aí, do Corubias e Fishman, tá, de 1983. É um pouco datado, mas fala bastante nessa perspectiva de planejamento linguístico de maneira mais global. Para discussões mais contemporâneas, existe uma revista específica sobre isso chamada Current Issues in Language Planning, que vocês podem, então, também acessar e ter várias discussões com relação a esse planejamento linguístico. A maioria dos artigos nessa revista falam do planejamento linguístico de forma mais global, falam de planejamento linguístico de forma mais com políticas públicas ou políticas locais, políticas de governo. Não é? Porém, não é esse o enfoque que nós vamos tratar aqui no curso. Não é esse o enfoque que eu acho o enfoque mais interessante para falar do planejamento linguístico. Qual seria, então, esse enfoque mais interessante? É mais interessante para nós pensarmos em termos do planejamento local, ou do que muitas vezes é chamado de microplanejamento linguístico. Então, nós focaremos em modelos de planejamento, chamados modelos de planejamento local, em pequena escala. Tá? Eu recomendo esses dois artigos, tá? Esse chamado Micro Language Planning é um deles, que fala sobre essa questão de ecologia, linguística e planejamento local, ou então esse capítulo que fala sobre planejamento linguístico de base comunitária. Nós já vamos ver alguns detalhes sobre o planejamento linguístico de base comunitária. Obviamente, como vimos na aula 2, as ações locais estão interconectadas com contextos externos. Então, nós não estamos negando isso aqui. Tá? Nós podemos estudar políticas linguísticas mais amplamente e discutir aqui várias questões de políticas governamentais linguísticas. Porém, como eu disse, eu acho mais interessante a gente focar em como organizar ações a partir do contexto local. E é justamente esse planejamento de bases comunitária que tem dado mais certo na revitalização de línguas ameaçadas. Por isso, o nosso objetivo é pensar no planejamento linguístico como um instrumento local que seja da e para a comunidade de fala e que sirva para contextos bastante específicos. Então, que não existe uma política genérica de planejamento, mas que cada comunidade possa estabelecer as suas próprias políticas e o seu próprio planejamento local. Esse enfoque local será usado, então, no restante do curso.
Antes da gente continuar falando sobre planejamento do status e sobre planejamento linguístico de forma geral, eu queria rever algumas perguntas feitas pelo Cooper que ajudam a gente a entender um pouquinho melhor o que vem a ser esse planejamento linguístico e como que esse planejamento linguístico é importante para as nossas ações e para as nossas decisões na revitalização. Cooper, 1989, então sugere algumas perguntas para o planejamento linguístico. A primeira delas é: quem são os protagonistas, quem são os participantes dessas ações de planejamento? A segunda é: que comportamentos se quer influenciar ou modificar? Toda vez que a gente fala de planejamento linguístico, a gente está falando de uma situação em que a gente quer modificar algum tipo de comportamento, seja de algumas pessoas, ou seja de uma sociedade inteira, com relação a uma língua, ao uso de uma língua, ao status de uma língua. O comportamento de que pessoas se quer modificar. Então, isso também vai ajudar no planejamento linguístico. A gente quer modificar o comportamento de possíveis falantes, a gente quer modificar o comportamento da sociedade em torno, da sociedade em geral, de governos, de entidades não governamentais. Para que fins buscam-se as mudanças de comportamento? Né? Ou seja, o que a gente quer alcançar quando a gente faz uma ação de planejamento linguístico para modificar o status ou o uso de uma língua? Sob que condições e que meios devem ser usados? Essas duas perguntas são interessantes porque a gente pode pensar, inclusive, que ações de planejamento linguístico muitas vezes são coercivas, não é? Então, quando os missionários católicos chegaram no século 17, 18 e disseram não fale mais a língua indígena e puniam as pessoas fisicamente com o uso da língua indígena, isso era uma estratégia de planejamento linguístico, certo? E os meios usados eram meios violentos para o planejamento linguístico. Então, esses meios eles podem ser de vários tipos e várias naturezas. Que mecanismos decisórios devem ser usados? E aqui é muito interessante para a aula de hoje sobre planejamento do status, porque muitas vezes no planejamento linguístico a gente pensa em decisões governamentais ou decisões dos chefes, decisões dos governantes, dos líderes, não é? Mas o que a gente vai ver é que as decisões locais, as decisões dos participantes, as decisões comunitárias, muitas vezes funcionam melhor. A outra pergunta é: que efeitos se quer alcançar, não é, com esse planejamento e com essas ações? Vamos agora estudar alguns detalhes do chamado planejamento de base comunitária. Como foi mencionado, o planejamento linguístico de base comunitária tem sido recomendado por vários autores que trabalham com revitalização de línguas. Algumas características desse tipo de planejamento seriam: o planejamento a partir da comunidade, ou seja, o chamado em inglês bottom-up, né, de baixo para cima, a partir das bases, e não como uma estrutura, um planejamento vindo de fora ou vindo, né, ou do linguista, de um acadêmico ou de uma ação governamental. O planejamento a partir dos ativistas locais, o que em inglês se chama grassroots, né? Então, esses ativistas que estão diretamente envolvidos com o processo, eles é que vão determinar as etapas de planejamento. As decisões são tomadas pelos integrantes envolvidos diretamente nas ações. A motivação para essas decisões vem de necessidades e planos locais. Esse planejamento ele é desenvolvido a partir de recursos locais, usando a infraestrutura e os participantes disponíveis. Por isso, muitas vezes, ele é mais bem sucedido do que planejamentos externos ou planejamentos que vêm de fora para dentro, de ações governamentais. Muitos desses projetos que usam esse tipo de planejamento começam com pequenas ações e com grupos limitados de participantes. O planejamento linguístico de base comunitária é chamado muitas vezes de holístico e sistêmico. Por quê? Porque ele é um processo que reforça o diálogo intergeracional, a identidade cultural, o bem-estar comunitário e os direitos linguísticos. Vamos agora, então, falar um pouco especificamente sobre o planejamento do status. Para falar do planejamento do status, a gente tem que lembrar que as línguas minorizadas perderam seus espaços e funções de uso por razões políticas, econômicas, históricas, etc. O planejamento do status, então, trata de questões relacionadas ao contexto de uso da língua, os potenciais desafios, as oportunidades, as necessidades. Como, para que e em que contexto a língua será usada. Ou seja, se a gente vai planejar o fortalecimento
né, ou resgate de uma língua, a gente tem que pensar nos contextos de uso, as funções que essa língua vai ter, uma vez que ela esteja, então, revitalizada, retomada ou fortalecida. O planejamento do status, então, apoia e está apoiado nos objetivos sociais e culturais da revitalização. Ele leva em consideração as variáveis externas e internas que causaram a perda linguística. E ele informa todo o conjunto de ações de um projeto de revitalização. Vamos falar um pouco agora desses espaços de fala e esses espaços de revitalização. Fishman, no seu texto em 2013, ele estabelece então algumas categorias de espaços e ações para a retomada linguística. E ele vai classificar essas categorias por um grau de complexidade. Eu adaptei aqui para ficar um pouco mais próximo da nossa realidade brasileira. Então, começando no caso das línguas que já não são mais faladas, né, em que a gente tem que buscar documentação, reconstruir esses usos da língua, então, o primeiro espaço, o primeiro objetivo para a retomada de um status dessa língua seria a reconstrução da língua e a aquisição dessa língua por adultos. Então, muitas vezes os projetos começam por aí. Então, quando a língua já não é mais falada, ou é muito pouco falada, então construir uma base de adultos capazes de se comunicar minimamente nessa língua e poder passar essa língua adiante. Um outro objetivo desses espaços para pensar no planejamento do status da língua seriam as interações culturais na língua envolvendo as gerações mais velhas. Aqui a gente está falando de atividades de planejamento que visem trazer de volta alguns elementos culturais, o resgate da cultura e de práticas culturais na língua. Celebrações religiosas, celebrações culturais e outros tipos de eventos culturais que usem a língua. Em seguida, a gente pode pensar no status da língua em termos de transmissão intergeracional. Nesse tripé casa, família, aldeia, comunidade. Na verdade, o Fishman, o termo que ele usa é bairro, né? Seria neighborhood, é o termo que ele usa. Né? Mas para nós aqui, a gente pensar nesse tripé da transmissão intergeracional, a transmissão dentro de casa, a transmissão na família, no contexto familiar mais amplo, e a transmissão dentro da comunidade. Uma outra etapa que a gente pode pensar dentro do status de uma língua, o planejamento do status da língua, é o ensino escolarizado da língua. Um ensino para adultos e um ensino para jovens. Para isso, a gente tem que criar programas de língua. E aí, o que isso significa para o planejamento do status? Significa que o espaço de fala vai se converter num espaço escolar, num espaço de instrução. Se nós dermos um passo além, nós chegamos então no ensino escolar na língua, já não o ensino da língua, mas o ensino na língua, com professores falantes que possam ensinar essa língua, ensinar outras matérias, né, na língua. Em seguida, com relação ao planejamento do status da língua, a gente começa a ver a possibilidade de resgate de usos regionais da língua, que transcendam o âmbito familiar e da escola. Ou seja, resgatar o uso da língua como língua regional, de comunicação entre comunidades. Dando um passo além no status e no uso da língua, a gente teria então como objetivo o uso da língua na mídia regional ou em serviços, por exemplo, serviços governamentais ou serviços prestados à comunidade. Por último, se a gente pensar no status e no uso da língua, a gente pode pensar então em usos da língua em esferas profissionais, educacionais, governamentais, midiáticas, tanto a nível regional como a nível nacional. Aí realmente já é o planejamento de um status da língua como a língua franca de uma sociedade, de mais do que uma comunidade local. Bom, como que a gente usa, então, essa escala do Fishman? A gente usa como um ponto de partida para a gente olhar para a língua com a qual a gente trabalha, na qual a gente fala, né, a nossa língua da comunidade, e pensar, quando a gente começa um processo de revitalização, onde eu quero chegar? Qual o status que eu quero que essa língua tenha e quais as situações de uso. O que eu quero resgatar em termos de uso da língua dentro de uma comunidade ou até mesmo dentro de um país. Para fazer isso, uma possibilidade de um ponto de partida é a gente olhar para os critérios 4 e 5 da Unesco que nós estudamos na nossa segunda aula. Ou seja, a gente começar a recolher dados
com base nesses critérios. O primeiro desses dados seria a gente olhar os domínios de uso linguístico de uma sociedade, em qualquer língua, na língua que a gente quer fortalecer ou na língua dominante. No caso do Brasil, seria na língua indígena ou na língua portuguesa. Onde, quando, para que a língua é usada, ou uma língua qualquer é usada. Não é? Então, se a gente fizer um levantamento dos domínios de uso linguístico na comunidade, a gente pode saber em que espaços a língua revitalizada pode começar a ocupar. Depois, a gente faz um levantamento também das mídias relevantes. Olha para a comunidade e vê quais são as mídias usadas. Eles usam livros, usam jornais, usam rádio, usam internet, apps. Né? O que é usado como mídia para comunicação? Observar as mídias relevantes é fundamental para estabelecer os espaços de uso dessa língua. A partir daí, a gente pode, então, olhar para os contextos específicos de uso da língua ameaçada. Em que contextos a língua ainda é usada? Ou em que contextos que eu gostaria que a língua fosse usada? Porque aí eu chego no próximo passo do meu planejamento do status, que é o passo mais importante: possíveis contextos de uso da língua ameaçada. Em que contextos podemos reintroduzir ou fortalecer o uso da língua? Dentro de casa? Em atividades comunitárias, como pesca na roça, né? Podemos usar em celebrações, em reuniões, discussões políticas, reuniões de grupos. Podemos usar na escola, né? E aí a escola é um desses espaços, um desses contextos. Né? Mas para a gente chegar aos contextos em que a gente quer reforçar o uso da língua ou reintroduzir o uso da língua, a gente tem que fazer um levantamento desses contextos. Existem algumas outras perguntas importantes para serem pensadas quando a gente está nessa etapa de planejamento do status de uma língua. Uma dessas perguntas ou dessas atividades está relacionada à análise do estágio de perda da língua. Onde começar o esforço? Para a gente saber onde a gente vai começar esse esforço de revitalização, é importante a gente saber em que estágio de perda linguística a língua se encontra. Os objetivos devem ser estabelecidos de acordo com o estágio atual de perda da língua. A gente também pode pensar nos possíveis participantes. Quem vai liderar o processo? Quem vai participar? E aí pensar também um pouco na continuidade e sustentação dessas atividades. Né? Qual a motivação e a disponibilidade dos líderes e participantes nesse projeto de revitalização. Por último, a gente pode olhar também para os recursos disponíveis e avaliar a disponibilidade atual e futura desses recursos. Por que essas perguntas são importantes? Se a gente pensar no estágio atual, no que a gente tem como recursos, tanto humanos quanto nos recursos materiais, a gente pode pensar nos possíveis status ou usos da língua que a gente quer alcançar. Por exemplo, se a língua está num estágio bastante avançado de perda, a gente colocar como status que a gente quer alcançar o uso nacional da língua é algo bastante irreal. Porém, a gente pode observar aquelas categorias do Fishman e pensar, bom, a próxima etapa, próximo estágio, seria, então, eu conseguir que a língua fosse adquirida por adultos, ou que as pessoas começassem a usar a língua em pequenas situações, ou que a gente desenvolvesse um material para a escola, ou que a gente fizesse uma celebração na língua. E aí a gente começa a determinar as possíveis situações de uso da língua, ou seja, pensar em qual será o status dessa língua dentro dessa comunidade. Eu termino, então, com algumas reflexões sobre essa questão do status e sobre o planejamento linguístico. O que nós temos visto em diferentes projetos de revitalização é que é melhor construir projetos a partir de atividades pequenas e localizadas. Como nós vimos na semana passada, tanto o havaiano quanto o maori começaram assim. E hoje são projetos nacionais, digamos, né? Se a gente considerar a Nova Zelândia, e mesmo no Havaí, se a gente considerar que o Havaí é como um Estado-nação. Uma outra questão importante é pensar qual pode ser o papel da escola. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Cuidado com uma falsa interdependência entre escola e revitalização ou fortalecimento. A educação formal é apenas uma maneira de construir projetos,
Nós já vimos algumas ideias de projetos na semana passada e vamos falar mais disso no planejamento da aquisição daqui a 3 semanas. Mas não vale a pena a gente pensar que todo projeto de resgate ou de fortalecimento é um projeto a partir da escola ou para a escola. O planejamento do status diz para a gente que o uso da língua em ambiente escolar é apenas um domínio, é apenas uma situação de uso. Então, resgatar o status escolar de uma língua pode ser importante, mas não é a única ação e esse não é o único espaço que pode ser ocupado. Como dito anteriormente, o planejamento do status deve ser realista de acordo com o grau atual da perda. E também, o planejamento linguístico necessita um processo constante de avaliação. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos sempre estar avaliando as ações do planejamento linguístico, sempre reavaliando o status da língua na comunidade, o status da língua fora da comunidade, os espaços de fala que a gente quer ocupar e também vamos estar reavaliando sempre as outras etapas do planejamento linguístico, que são o planejamento do corpus e o planejamento da aquisição, vamos estar reavaliando constantemente. Essas são, então, algumas considerações sobre o planejamento do status. O que a gente tem que fazer agora é começar a pensar nas realidades que a gente conhece e como que as línguas podem começar a retomar esses espaços de fala e restabelecer o seu status dentro e fora da comunidade. Ok? Obrigado por assistir e até a próxima aula.